Olá amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Ricardo, sou proprietário da empresa do Campo Agrícola. Como todos já me conhecem, a gente faz alguns vídeos técnicos onde a gente esclarece alguns assuntos. E o assunto hoje é ensiladeira. Muitas pessoas vêm me perguntando, muitas pessoas têm dificuldade com o corte da silagem. Então, para poder explicar um pouquinho desse assunto, a gente vai começar a conversar com uma tesoura. A tesoura nada mais é do que um exemplo de uma ensiladeira, tá? Onde nós temos dois elementos, uma faca e uma contrafaca. Então, quando os dois se encontram, há o corte, né? Quando temos o encontro deles, nós temos o corte. Então, nós temos a parte de cima como faca e a parte de baixo como contrafaca. Aí vem o grande problema. O vendedor, quando vende uma ensiladeira, ele ensina a afiar a faca. Se numa tesoura eu afiar apenas a faca e nunca ajeitar a contrafaca, né, que a gente não afia a contrafaca, a gente só quebra o canto, essa tesoura passa a não cortar, ela passa a mastigar o papel. Por outro lado, se eu afiar a faca e criar uma folga na tesoura, automaticamente ela vai também mastigar o papel, porque o papel não vai passar no meio. Então, um exemplo aqui, ó, se ela não tem, ela mastiga, né? Se eu tenho folga demais, ela mastiga, né? Então, nós temos esse problema. Por outro lado, existe uma confusão muito grande. O que é ensiladeira, o que é picador, o que é forageira, o que é desintegrador. Então, para entender, quando eu falo de silagem, o nosso assunto é silagem, o nome é ensiladeira. Ensiladeira ela é composta de três coisas muito importantes. Número 1, faca, bem afiada. Número 2, contrafaca, que depois eu vou mostrar na máquina para vocês. A contrafaca, ela tem que ter um canto vivo, porque a faca passa sobre o canto vivo para fazer o corte. E o terceiro elemento, a distância entre eles, né? Então, a distância. Se eu tenho uma distância maior aqui, ó, criando folga na tesoura, mastigo o papel, né? Se eu tenho a folga exata, lambendo, que a gente diz lambendo, eu vou ter um corte interessante. Depois disso, nós temos uma outra coisa importante na ensiladeira, que é a velocidade que o capim entra. Então, se o capim entra muito ligeiro, né, eu vou ter um corte desse assim, tamanho grande, tamanho pequeno. Se eu tenho um corte de ensiladeira sendo feito sempre na mesma velocidade, então eu vou ter um corte homogêneo, porque eu sempre estou entrando com o capim no mesmo tamanho. Então, eu tenho uma silagem perfeita, tá? Isso se dá através dos rolos alimentadores da silagem que a gente está trabalhando. Então, uma ensiladeira tem que ter o rolo. É o rolo que vai trazer o capim na velocidade constante. Isso é o rolo que faz. Se eu não tenho rolo, esse capim entra rapidamente e aí acontecem pedaços grandes misturados com os pequenos e eu não tenho uma compactação depois. Então é importante que se faça essa distinção. Ensiladeira tem rolo alimentador. Tem gente que chama de esteira, tem gente que chama de mastigador, tem vários nomes que tem pelo Brasil, mas é importante entender que tem que ter. Se não tem, eu não tenho esse dimensionamento que vai fazer com que entre sempre no mesmo tamanho, tá? Então é o compasso entre o corte, né? Então, se eu tenho uma coisa desordenada, isso aqui vai entrar em velocidades diferentes, em momentos diferentes e vai gerar tamanhos diferentes. Então, para entender um pouquinho contrafaca importante, faca importante e distância entre os dois importante. Bom, agora nós vamos então olhar o produto de perto para entender um pouco mais na prática, lá na ensiladeira, onde é que está cada componente desses que a gente conversou. Bom, amigos, como eu falava para vocês, nós temos um conjunto de fatores. Então, aqui dentro eu tenho a faca e contrafaca. Vou mostrar para vocês depois. Aqui eu tenho a velocidade dos rolos que estão aqui dentro. Então, aqui dentro eu tenho os rolos e o que a gente chama de mandíbula. Conforme o capim entra,
isso aqui vai regular para que o capim sempre fique lá dentro pegando na mandíbula. Então os rolos eles giram aqui, conforme vai girando a faca, os rolos vão girando. Tá? Não sei se estão puxando para dentro, não, aqui, estão puxando para dentro agora, né? Ó, ele vai puxando o capim numa velocidade bem mais lenta do que a velocidade da faca. Isso faz a sincronia entre o capim entrar e a faca fazer o corte. Então essa sincronia vai se dar de acordo com essas duas polias aqui também. Então sempre você vai encontrar na sua ensiladeira o corte maior e o corte menor. Normalmente aqui tem uma tampa que a gente tirou para mostrar para vocês. Então essas polias aqui e a posição dessa correia aqui vai fazer com que a velocidade seja mudada no giro do alimentação. Então se gira mais rápido o rolo, maior a partícula. Se gira menor, menor a partícula. Olhando para as polias, a polia que está aqui no meio, ligado a esse rotor aqui das facas, é a polia que diz o tamanho da partícula. Aqui nós temos uma polia pequena, então eu estou na menor partícula. E essa aqui vai ter, tem ensiladeira que tem 2, 3 tamanhos diferentes, tá? Mas o importante é aqui, sempre é bom utilizar um corte pequeno. Então o corte aqui usando a pequena. Essa aqui é a máquina da linha 2000 da empresa do campo, tá? Ela é para 2 toneladas por hora. Então é uma máquina que a gente já tem no mercado há algum tempo, alguns já conhecem, alguns já compraram, mas não importa se é da nossa empresa, se é de qualquer for Nogueira, Fortrap, todas as máquinas têm o mesmo funcionamento. Faca aqui em cima, contra a faca fica aqui na lateral, próximo da boca, normalmente em quase todas as marcas. Os rolos ficam nessa posição, onde entra o capim, aqui vai ter o funil alongador. E aqui vai ter o guspidor que vai cuspir para cima, né? Que vai cuspir na outra máquina. Então é importante entender que a partícula da silagem é muito importante para o resultado final. Para ter um corte preciso, eu preciso de uma ensiladeira. Se ela não tem o rolo, não serve para fazer silagem. Vai servir unicamente para picar pasto para dar in natura. Silagem tem que ter compactação e fermentação. Para ter compactação e fermentação, depende desse dispositivo. Então, é importante entender que eu tenho que manter essa faca afiada. Importante entender que eu preciso ter aqui, a contrafaca que está aqui, ela tem que estar com o canto vivo bonitinho. E a distância entre as duas ali, quando uma passa pela outra, também é importante que seja bem justa. A gente pode usar um cartão de visitas ou uma laminazinha de cortar ferro para ver a distância ali. Elas têm que estar quase encostando uma na outra. Claro, com cuidado para regular cada uma. Existe fabricante que você vai regular a distância mexendo a faca. E existe fabricante que você vai regular a distância mexendo a contrafaca. Nos nossos modelos é aqui na contrafaca. Tem 2 parafusos na parte de baixo, aqui aonde a gente faz esse tipo de regulagem. O que eu tinha para apresentar para os amigos era o cuidado que nós temos que ter com esse equipamento, porque aqui começa o nosso trabalho de silagem. Então, se eu não tenho um corte bom, eu acabo não tendo uma compactação boa. Se eu não tenho uma compactação boa, a fermentação não fica boa. E lá no coxo, lá no resultado de peso e leite do animal, é que vai dar o reflexo do que aconteceu aqui. Se começa mal, termina mal. Se começa bem, vai terminar muito bem, tá? Então, temos que ter esse cuidado aqui. Qualquer dúvida, sempre vou estar à disposição de vocês pelo WhatsApp ou pela rede social para que vocês tirem todas as dúvidas referente ao assunto. Muito obrigado, amigos. Até a próxima e logo nos veremos com mais vídeos de informações técnicas dos produtos.